André, a guerra é abominável, principalmente no século XXI. Qual é a sua visão, qual que é a sua análise da guerra entre Rússia e Ucrânia? É uma guerra completamente desnecessária que poderia ter sido evitada. As ações autoritárias da Rússia, liderada por uma pessoa só, Putin, porque assim não acredito que seja a vontade do povo russo o que está acontecendo. A gente viu as imagens que saíram agora na internet de corpos nas ruas em uma cidade onde a Rússia estava e eles se retiraram militarmente e entraram as forças ucranianas. Eu acho que é uma guerra triste que mostra que regimes autoritários armados com armas nucleares fazem, às vezes, atrocidades e o mundo fica calado porque ele não tem muito que possa fazer. Por isso que é tão importante o mundo capaz conseguir evitar que regimes autoritários, ditatoriais e fundamentalistas nunca obtenham armas nucleares. Nunca obtenham armas nucleares. Imaginem o Irã armado com armas nucleares. Imaginem a Venezuela armada com armas nucleares. Seria um retrocesso para todo o avanço que a humanidade teve nos últimos 300, 400 anos de renascimento, de iluminismo, de formações de estados e, obviamente, de democracia no pós-Segunda Guerra Mundial. Então, na minha opinião, essa guerra é uma guerra triste, desnecessária. Pensando no mundo real e não no mundo ideal, não tem como a gente achar que a Rússia vai aceitar qualquer coisa naquela região. E eles são uma superpotência nuclear. Existem duas superpotências nucleares, Estados Unidos e Rússia, com mais de 5.000 ogivas nucleares. Então, se faz necessário que o mundo engaje com a Rússia com diplomacia, com respeito, mesmo ele sendo um país autoritário, porque é o que eles querem ver do outro lado. A Rússia tem um estigma de inferioridade porque eles perderam a União Soviética. Nessa perda de território, com a queda da União Soviética, eles se sentiram perdendo a guerra. Então eles têm um complexo... Ficou. E essa cicatriz a gente vê nos últimos 20 anos, 30 anos, onde os Estados Unidos e a Europa se comportam de uma forma superior, porque são superiores moralmente e eticamente, são países mais avançados, são países onde existe mais pesquisa. Você não compra produtos made in Russia em nenhum lugar, tirando vodka. O que a Rússia faz? O que a Rússia fabrica para o mundo? Mas, então, assim, ao mesmo tempo, estou falando de produtos. Eles dão gás, eles têm petróleo, fertilizantes são também, né? Fertilizantes, eles são commodities, e principalmente gás, petróleo e fertilizantes. Mas agora, a cultura russa, a literatura russa, a música russa, isso é muito rico. Isso não pode ser ignorado e não pode ser boicotado. Não pode ser boicotado. Agora, o governo russo precisa ser engajado com realismo. Eles querem que não tenham armas nucleares nas suas fronteiras. O mundo precisaria engajar para que isso seja efetivado, para que haja paz, para que as pessoas não morram em guerras desnecessárias como essa. E o que está acontecendo hoje? Existe uma previsão para essa guerra acabar? Ela e de que forma? Ela vai acabar provavelmente nesse formato. A Ucrânia provavelmente vai assinar algum termo de neutralidade, onde eles assumem uma responsabilidade de não entrar para a OTAN, apesar de ser uma violação da soberania ucraniana, porque a Ucrânia seria um país independente e deveria poder fazer o que bem entende com as suas relações externas. Mas, mais uma vez, voltando para a teoria de realismo, você faz uma ação e tem uma reação do outro lado. Aliás, o presidente da Ucrânia é um herói. Ele se manteve no seu cargo, não abandonou o barco, esteve com o seu povo nessas horas difíceis. Provavelmente um dos grandes motivos pelos quais a Rússia não venceu a guerra. Ela pode ter ganho a batalha, mas não venceu a guerra. Ao mesmo tempo, sim, as críticas... Você falou uma frase muito sábia. Ela pode ter vencido a batalha, mas a guerra ela perdeu. Não, ele não venceu a guerra. Não venceu. Porque se o objetivo da Rússia era fazer a Ucrânia não entrar para a OTAN, aí ela venceu a guerra.
Agora, se o objetivo da Rússia era conquistar a Ucrânia, ele não conseguiu. Não conseguiu. E teve uma série de prejuízos que talvez ele não calculou. Talvez o Putin não imaginava que a reação mundial Ia ser aquela, né? as sanções econômicas. As sanções econômicas, as empresas saindo, as perdas, se retirando, bloqueio de contas. As perdas que eles tiveram, Sim. as baixas de mais de 10 mil soldados, ou não sei quantos mil soldados morreram na Ucrânia. A foto que o Putin tinha da reação da Ucrânia era uma. O que acontece? É um regime autoritário, então as pessoas falam para ele o que ele quer escutar. Sim. O círculo muito próximo dele, apesar de serem cargos de confiança... O incentivou. Não, e são pessoas que morrem de medo de serem presas se falarem o contrário. Porque a gente não está falando de um assessor do presidente americano que, se ele decidir não ser mais assessor, ele pode ser advogado na Filadélfia, ou na Flórida, ou em Nova York, sim, ou em algum outro lugar e ver uma vida normal. Se você é assessor do Putin e você não quer mais ser assessor do Putin, a outra alternativa é cadeia, ou morte, ou exílio, ou você tem que fugir. Você não tem como voltar a ser um mero advogado em Moscou se você chegar nesse círculo de confiança com o presidente da Rússia. Então essas pessoas, elas não têm outra alternativa. E muitas delas tiveram que mentir do que falar a verdade, do que realmente falar... Com receio de um atrito, com receio de uma repreensão. Vocês não viram que a cúpula de segurança, antes da guerra começar, do Putin com do seu Conselho de Segurança, que estava o ministro da Defesa, o chefe do Conselho de Segurança, o chefe da FSB, que é o Serviço Secreto Russo, etc. e tal. A forma como ele falou com eles, a forma como ele perguntava ele fez as perguntas, era uma forma muito cruel, autoritária. As pessoas estavam com medo, notoriamente com medo dele. Então, assim, dessa forma, dá para ver que era uma guerra de uma pessoa só, de pessoas que eventualmente têm informações, não queriam dar essas informações para ele. Então, assim, o presidente da Ucrânia poderia, e aí a gente tem como voltar atrás na história, porque a gente tem como julgar a história de acordo com o que a gente sabe naquele momento. Ninguém achou que a Rússia iria invadir a Ucrânia. A inteligência ocidental, ou a inteligência do mundo, ninguém achou que ele ia invadir a Ucrânia. Só acharam que ele realmente havia decidido invadir a Ucrânia quando faltavam muito poucos dias. Se há 6 meses atrás, ou há 1 ano atrás, a Ucrânia tivesse negociado com a Rússia de uma forma mais neutra, talvez essa guerra poderia ter sido evitada, mas assim, da mesma forma que outras guerras podiam ter sido evitadas e não foram evitadas. A gente só sabe disso depois que acontece e nunca antes que acontece.